Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde eu faço uma live semanal com o resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é Mercadão da Bola. Tenho duas novidades para você. A primeira, segundo o Diário do Peixe, o Santos negocia o retorno do volante Alisson. O Alisson, que está com 29 anos, está livre no mercado após rescindir com o Al-Hazen. Bom, na questão do Alisson, seria uma contratação fácil de se fazer, mas o Santos adota cautela pela questão física do jogador. Lembrando que o jogador ficou perto de acertar contrato com o Santos, mas no final acabou dando errado por causa de uma lesão grave no joelho que ele teve ano passado. Se você quiser lembrar mais detalhadamente, o Alisson era para vir junto com o Fernandes e não o William Maranhão. Por causa do Alisson ter se lesionado, a gente teve que sofrer com o William Maranhão. E ainda vai porque quem contratou o Maranhão fez o favor de fazer um contrato longo. Na questão do Alisson, como eu estava falando, a questão clínica dele que vai decidir se o Santos vai contratar ele ou não. Como eu falei, ele teve uma lesão grave, a gente não sabe a condição física que o jogador se encontra. Então essa contratação vai depender do DM do Santos, o famoso departamento médico. Na questão do jogador, o jogador, como eu falei, tem 29 anos, 295 jogos como profissional e 4 gols. Pelo Santos, já são 262 jogos. Tirando o Santos, o Alisson jogou no Red Bull, antes da fusão com o Bragantino, e também jogou no Al-Hazen. Pontos positivos da contratação do Alisson: identificação com o clube, jogador raçudo, jogador dedicado, um jogador que marca muito bem e um jogador que não pipoca. Pontos fracos da contratação do Alisson: eu vejo um jogador limitado tecnicamente na questão do passe e lançamento, é um jogador que se limita à marcação. Outra coisa que ele erra às vezes é ser afobado em alguns botes e acaba desarrumando toda a defesa do Santos. E o último ponto é a questão da condição física. No geral, eu até vejo com bons olhos o retorno do Alisson ao elenco, dependendo da condição física. Assim como o Santos adota cautela no retorno do Alisson, eu também vou ter cautela em criticar ou me empolgar com a contratação dele, porque vamos ver a condição física que ele volta. Se tiver uma condição física boa, eu vejo com bons olhos o retorno dele ao elenco do Santos. E caso contrário, ele não estiver apto fisicamente para voltar ao Santos, então não é melhor contratar um jogador que vai ficar mais no banco de reservas ou no DM do que jogando, beleza? Agora eu vou passar para a segunda notícia que todo mundo quer saber, que segundo o Bruno Lima, o Santos tem interesse em repatriar Jean Lucas. Isso mesmo, a paixão da torcida pelo Jean Lucas acabou dando certo. O meu medo é ser uma cortina de fumaça para a torcida parar de cobrar o Rueda. Por favor, torcedor, se o Santos contratar o Jean Lucas, continue cobrando. Agora, voltando para a informação, o Santos pretende contratar o Jean Lucas por empréstimo, porque o Santos não tem dinheiro para contratar o jogador de forma definitiva. Isso não é novidade. O jogador hoje tem 24 anos, passou por Flamengo, Santos e foi para o futebol francês. Ele foi jogar no Lyon, depois do Lyon foi para o Brest e está no Mônaco. O jogador, como profissional, fez 136 jogos e apenas 5 gols. Pelo Santos foram apenas 20 jogos. Para quem gosta de lembrar a passagem do Jean Lucas, esses 20 jogos que ele fez, ele foi muito bem, mas o Pérez teve a brilhante ideia de não colocar uma taxa vitrine para o Santos ganhar com uma possível venda, e com isso o Santos acabou sendo barriga de aluguel, porque o jogador apareceu no cenário, acabou jogando bem, e o Flamengo que levou o dinheiro. Então, prova que o Santos fez um mau negócio naquela época. Se eu não me engano, ele estava envolvido também na venda do Bruno Henrique, porque o Santos usou parte desse dinheiro que tinha para receber
do Bruno Henrique no empréstimo do Jean Lucas e também recebeu o Uribe em definitivo. Que ideia genial, e o que deixa mais genial é o Jean Lucas sem taxa vitrine, sendo novo e bom de bola. Como eu falei, tem 24 anos, o Santos vai tentar um empréstimo, não é fácil, acho bem possível que aconteça, mas não vai ser fácil. Tá bom? O jogador está na Europa, vê até com bons olhos em voltar para o Santos, porque não está tendo muitas chances lá na Europa. Então, o fato do Jean Lucas olhar com bons olhos esse retorno ao Santos pode deixar a negociação possível. Vamos para os pontos positivos e negativos da possível contratação do Jean Lucas. O Jean Lucas, como jogador, é um jogador que tem intensidade, velocidade, tem um bom passe, um bom lançamento, e é um jogador que chega muito na área. Apesar de ele jogar de primeiro, segundo volante e até de meia, ele é um jogador que aparece muito perto da área. Então é um jogador que sempre aparece ali como homem surpresa. E isso me agrada bastante quando o jogador de meio campo faz essa função aparecendo perto da área, porque ajuda o ataque e ajuda também uma construção de jogadas na hora de quebrar as linhas de marcação. Então, para mim, são esses os pontos positivos da contratação do Jean Lucas. Gabriel, não existe ponto negativo na contratação do Jean Lucas. Existe, tá? Porque, gente, apesar de eu adorar a possível contratação do Jean Lucas, eu gosto de trazer também pontos negativos para que o torcedor não se iluda, porque não é o mesmo Jean Lucas lá de trás de 2019. É o Jean Lucas de 2022 e 2023. E eu analisei algumas partidas dele na França. E na França ele caiu de rendimento, não teve chance, não foi à toa. Você pode ver que o jogador não conseguiu deslanchar lá. Então tem a queda de rendimento, tem a perca de confiança, porque ele vai lá com uma grande expectativa e acaba voltando decepcionado. Isso pode fazer com que o jogador, além da queda de rendimento, volte um pouco sem confiança. Agora, na questão técnica, realmente são poucos defeitos. Eu acho que ele sofre muito com o duelo aéreo e também a questão da finalização. Assim como ele tem o ponto positivo de aparecer perto da área como homem surpresa, eu acho que se ele melhorar o seu fundamento de finalização, eu acho que ele se torna um jogador completo. Bom, gente, tá aqui a análise dos dois possíveis retornos ao Santos. Olha, para concluir, torço para que aconteçam os dois retornos. Na questão do Alisson vai depender da condição física. A minha torcida se seria para contratar ou não. Vai depender do que o DM do Santos vai falar sobre o Alisson. Bom, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.